We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, hoje a gente tá aqui com uma nova review. A review é de um livro que todo mundo deve conhecer, pelo menos a série, que é Das Calças Viajantes. Esse daqui é o 5º livro. Depois de 10 anos que lançou o último, eles resolveram lançar o 5º livro. Esse daqui foi lançado, na verdade, em 2011, só que por algum motivo ele, não veio para o Brasil, 2, a gente não ficou sabendo da existência dele até alguém postar, alguém postar falando assim: ei gente, vai sair o 3º livro da Irmandade das Calças, baseado no... O terceiro filme, isso, da Irmandade das Calças, baseado no 5º volume da série. E a gente se olhou tipo, what? E aí a gente comprou no Book Depository, tipo, tempos depois, como funciona o Book Depository, o livro chegou. Exato. Então, pra quem não sabe a história dessa série, What Are You Doing With Your Life? É a história de 4 amigas. Elas são bem diferentes, tanto fisicamente quanto a personalidade. E um dia elas sempre, tipo, desde que elas estão na barriga, as mães delas eram amigas. Então desde que elas estão na barriga, elas não se separam de jeito nenhum. E vai ser o primeiro verão delas separadas. E aí um dia elas estão fazendo compras e acham uma calça que magicamente serve em todas. E como eu disse, elas são diferentes fisicamente. E aí começa a história das calças viajantes, porque cada uma tá em um canto do país. E elas ficam se mandando as calças por correio, porque elas acham que traz sorte, porque serviu em todas e é mágica e enfim. Bom, 4 livros depois, chegamos no nosso ponto principal da review, que é o Sisterhood Everlasting, o 5º livro da série. Ele se passa 10 anos depois do Forever in Blue, que em português chama Para Sempre Azul, faz sentido. Ele se passa 10 anos depois... Nem é azul o livro. Acho que é azul tipo jeans, I don't know. Well. Bom, ele se passa 10 anos depois, elas estão as 4 com 29 anos, né, porque elas têm a mesma idade. Elas nasceram todas no mesmo mês, algo assim. Bom, nesse livro elas já não têm a calça por motivos... Elas têm uma calça, mas não a calça. Por motivos de coisas que aconteceram durante o último livro da série. E elas já têm 29 anos, como eu comentei. E elas estão um pouco separadas. You know, growing up. É, growing up. A Bridget tá juntada, tipo, não casada oficialmente com o Eric, que era o romancezinho da época dos 4 livros. E eles estão morando num apartamento alugado, mas eles vivem meio, tipo, mudando de apartamento, porque ela tá sempre em busca de um lugar melhor pra criar as plantas dela. Essa é a Bridget. A Carmen virou uma estrela de série de TV. Ela trabalha numa série criminalística, tipo, CSI. Exatamente, tipo, Ponies. A Lena tá trabalhando numa escola de artes, ela tem, tipo, um namoradinho, não, ela tá trabalhando assim, não numa universidade como professora de artes. É. Whatever. Não que isso faça E ela tem, diferença. tipo, um namoradinho, assim, mas whatever, o namorado dela, né? Um booty call. E a Tibi se mudou pra Austrália, junto com o Brian, que também é... Everyone remembers Brian, o cara que jogava videogame. Bom, então elas estão um pouco separadas, e logo no começo do livro elas recebem uma carta da Tibi com passagens pra Grécia, pra todas elas. É, pra quem não sabe, a Grécia é um grande cenário de toda a série. E aí elas vão passar 6 dias, se eu não me engano, as 4 juntas na Grécia. Só que as coisas não acontecem conforme estava planejado. E aí tem o grande plot twist do livro, que tipo, a Marina ficou tão chocada que ela teve que me ligar e me contar spoilers, porque eu ainda não tinha chocada, não queria nem mais tipo, isso, pelo amor de Deus, deixa eu te contar o que acontece. Enfim, acontece o grande plot twist, que a gente não pode falar obviamente o que é. E toda a história gira em torno delas aprendendo a lidar com o que aconteceu, entendendo o que aconteceu. Bom, pra quem tá acostumado a ler As Calças Viajantes, sabe? Não As Calças Viajantes, os livros das Calças Viajantes, sabe que não é o livro mais emocionante que existe por aí. Eles costumam ser meio mais parados assim, e esse livro não foi diferente. Começa absurdamente parado, que eu achava que nada ia acontecer. Aí acontece e dura um capítulo, e aí o resto é parado, e só no final, bem lá no final, começa a
animar mais um pouquinho. Então se você... Ah, meu Deus, essa é a péssima, pior palavra que você podia escolher pra descrever esse livro, mas ok. Com essa... Eu quis dizer animar de acontecer mais coisas. Não que ele seja feliz. É. Então, se você não tem paciência para livros desses, nem pegue, porque você não vai gostar. Você tem que ter muita paciência pra chegar no final. Eu tive alguns problemas durante esse livro. Primeiro é a Carmen. Oh boy, desde o livro 1, o livro 2, 3, 4, eu já tava acostumada com isso, que é querer passar todas as partes da Carmen. Sério, eu acho muito chato. Sempre a história dela é a mais chata de todas. Dessa vez não foi diferente. Eu queria passar todas as partes da Carmen. Mas o que mais me incomodou nesse livro é que, tipo, todas elas são exatamente igual elas eram no final do 4. Tipo, ninguém cresceu em 10 anos, ninguém tem novos amigos em 10 anos, tipo... A Bridget continua, ela e o... Só a Carmen que tem... a Carmen tem um novo namorado, que aliás é noivo dela. E é chato. E é chato pra caramba, mas fora isso, tipo, não tem mais personagens secundários. Era de se esperar que depois de 10 anos elas conhecessem novas pessoas, sabe? Não continuassem só naquele círculozinho delas. E que nem é mais um círculozinho, né? Porque que elas se separaram, mais ou menos se separaram. Assim, elas ainda conversam, mas tipo, perdeu um pouco aquela coisa de nossa, preciso contar pra ela. Tá cada uma morando em um canto e tal. E é isso que eu falei também, tipo, elas não cresceram absolutamente nada em 10 anos. Esse livro, principalmente a Bridget, assim, ela amadurece, assim, mas, sei lá, eu acho muito difícil de acreditar que em 10 anos nada aconteceu na vida delas. Tipo, ok, a Carmen virou uma celebridade, tipo, ok, mas tipo, irrelevante, sei lá, nada acontece. Parece que elas são exatamente as mesmas pessoas de 10 anos atrás. E isso foi o que mais me incomodou, mais até do que ser tedioso. No final desse livro, não sei se desse livro em geral ou dessa edição, tem uma pequena entrevista com a autora e aí lá perguntam se ela pretende escrever mais e ela fala, quem sabe, muito provavelmente, algo assim. E aí ela ainda fala que quem sabe ela não escreve alguma coisa sobre a Bee e o Brian. What? Enough! Tipo, esse livro já foi, tipo, não era necessário esse livro. Por mais que eu goste dessa série, tipo, não era deveria ter acabado no 4. Deveria ter acabado aqui, que era lindo e perfeito. Você ficava imaginando o que ia acontecer daqui 10 anos e não sabendo. Que everything sucks. Yeah. No happy endings. Filme. Bom, o filme, quando surgiu a notícia, era tipo, estamos decididos a fazer esse filme. As 4 atrizes, que são as mesmas que fizeram Rory Gilmore, todo mundo lembra. Serena Vanderwood, a Betty a Feia e a coisa de Sons of Anarchy. Todas elas concordaram em fazer um filme, então tipo, iam ser as mesmas atrizes. O que vai ser muito estranho, porque o filme tem o primeiro, o segundo e aí vai pular pro quinto. Porque o segundo filme é uma mistura dos 3 últimos livros. Eu lembrava disso. Tem coisa do 4. O segundo filme é tipo a mess, bagunça completa. E agora eles vão fazer esse terceiro filme que tá, tipo, praticamente confirmado, apesar de não ter nenhuma notícia. Só, a gente gostaria de fazer, todas as atrizes gostariam de fazer, vamos fazer. Então ponto. faça o filme. Agora falta fazer, de fato. Bom, agora a gente vai dar as notas que vocês já conhecem e depois nossa pequena sessãozinha com spoilers, porque a gente não consegue se conter. Pra capa a gente resolveu dar 9 porque é uma capa fofa, traduz bem o livro e só a única coisa, tem tanta coisa escrita, tipo, too much. A gente é chata, né? Eu tava comparando com essas. Só que, tipo, realmente não dá pra comparar, porque essas são edições brasileiras, né? Enfim. Só que eu acho que eu gosto dessas capas. Menos na primeira, porque essa calça é muito estranha. Aí nas outras, quando ela tá escrita, ela ficou mais bonitinha. Ficou mais bonitinha. Ela até mudou, na verdade. Mas não deveria, mas tem calças diferentes nas capas, né? Enfim. Bom, pra história a gente resolveu dar 6,5, porque a gente não conseguiu decidir entre 6 e 7. E tipo, porque a história como um todo é tediosa, mas aí cada personagem tem a sua história, então tipo, mesclando tudo, por exemplo, a Carmen merece a história 1, a Tibi merece a história tipo 8, então mesclando tudo, a gente chegou em 6,5. E pra personagem a gente vai dar 8, porque continua sendo aqueles 4 personagens que a gente adora, mas
Tem continua aquela sendo coisa de... muito aqueles 4 personagens. Tipo, eles não estão nem um Isso. pouco diferentes daqueles 4 personagens. Agora pra nossa sessão com spoiler. Se você não quer saber, pare de assistir esse vídeo agora, a gente vai te dar 3 Se segundos. você pretende ler, acredita, você não quer saber. Então, começando com os spoilers. O grande choque desse livro é que, wait for it, a Tibi morre. Que tipo... No capítulo, tipo, 5, não é no final do livro, sabe? Eu juro que eu fiquei em extremo choque. Eu li, eu tava lendo no trem, eu fiquei tipo... E aí eu comecei a mandar mensagens loucamente pra Isa, falando, meu Deus, eu preciso falar, o que tá acontecendo? Cala a boca e fala Agora logo, Marina, mais ou menos essa foi dessa conversa. Porque não é esse tipo de livro. Eu falei isso desde o começo que eu descobri que ela morreu e eu falo ainda. Não é esse tipo de livro, ainda mais... Não vou dar tantos spoilers aqui, mas no começo tem uma razão, assim, porque ela morre. Não, esse livro é feliz, bonito, com arco-íris e calças desenhadas. Calças desenhadas. Como que um livro assim, exatamente sobre calças desenhadas que são que viajam. enviadas pelo correio e servem numa menina de 2 metros e uma de 1,70, como eles transformam no livro sobre suicídio. Mas eu acho que o que ela quis fazer... Acabou de falar uma coisa que eu não queria falar. Eu não vou dar na parte spoiler aqui. Mas depois não é suicídio. Just keep telling. A gente avisou que tinha spoiler, so it's all on you. E a questão, agora eu esqueci o que eu ia falar. I really did. A questão é que ela quis pegar as pessoas que tinham, sei lá, 14 anos na época que esse livro foi lançado, e pensar que fazem 10 anos essas pessoas cresceram e hoje em dia essas pessoas têm a nossa idade. E então ela fez um livro para um público-alvo condizente. Que era esse público-alvo. Que era o público-alvo de 10 anos atrás, né? Então, tipo, dá até pra entender que ela colocou um tema mais pesado, mas mesmo assim não era o que a gente esperava, tipo, more of this. E aí chega a minha próxima reclamação que a Tibi morre na Grécia. Ela foi viajar com as 3 para a Grécia. E aí o Brian, que é ele não é marido dela, mas é o que morou com ela durante, sei lá, 2, 3 anos, está na Austrália. E ninguém pega um telefone pra avisar o cara lá. E tipo... E depois ele aparece mais pra frente e ninguém cita. Tipo, ele sabe que ela morreu, mas quem avisou ele? Não faz sentido algum. Outra coisa que a gente não gosta é que o Eric ficou muito de segundo plano e a gente gosta muito do Eric pra ele ficar de segundo plano. Ele era muito mais importante. No primeiro ele era o do centro das atenções da história da Bridget. Ele e o Costas Dunas. O Costas Dunas foi muito focado nesse livro e tipo, igual era nos outros. A Lena ama ele, mas não quer falar porque mas ele pelo menos dividiu espaço com o Eric. E o Eric agora foi... O Eric serviu de caixa. Bridget precisa de $1.000. Só um minutinho. Toma aqui 10 mil, caso 1.000 não seja o suficiente pra você fazer, sei lá, o que você quiser, porque ela não deu explicações pra ele, ela simplesmente saiu de casa. Bom, para a parte de nós recomendamos ou não recomendamos esse livro, a gente tem um dilema aqui, porque, por um lado, é bem melhor você ficar imaginando o que acontece depois de 10 anos em que elas viveram felizes e etc, mas já que você assistiu esse vídeo... Tá com saudades. E você sabe que elas não acabaram felizes e você precisa saber o que aconteceu e mais detalhes, então nesse caso a gente recomenda. Isso foi confuso, mas basicamente nossa moral aqui é por sua conta e risco. Se você quiser, go for it. Bom, então é isso pra esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, dar like nesse vídeo e até semana que vem. E dar sugestões de vídeos que vocês queiram ver, porque agora a gente tava montando o nosso cronograma e a gente tem buracos, então sugestões serão bem-vindas. Até semana que vem. And there's no, and there's no